História de uma Alma, Santa Teresinha, Editora Paulus. Prólogo. Nada é tão cheio de mistério como as silenciosas preparações que esperam pelo homem desde o limiar de cada vida. Tudo vem a termo antes de completarmos nossos 12 anos. Peggy. No que diz respeito a Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, tudo veio realmente a termo só aos 30 de setembro de 1897, quando ela, minada pela tuberculose, expirou na enfermaria do Carmelo de Lisieux, com a idade de 24 anos e 9 meses. Sem embargo, por ela também falava Peggy, seu contemporâneo. Se é verdade que um destino se arraiga num solo, numa época, numa família, e que se torna tributário de uma hereditariedade, de uma história, ninguém é ilha. Teresa não desceu do céu, como se fosse um anjo. Nasceu em chão normando, na dependência de seus maiores e de sua terra. Antes que o mundo, o universo, celebrasse Santa Teresa de Lisieux e seu caminho de infância, existiu uma criança, Teresa Martin de Alençon. Ela é exatamente o misterioso fruto daquelas preparações silenciosas. Tivessem seus pais seguido cada qual o pendor do seu coração, a maior santa dos tempos modernos não teria chegado à luz da existência. Oriundo de uma família de militares, criado dentro da caserna durante guarnições sucessivas, Avignon, Estrasburgo, Louis Martin, nascido em Bordeaux aos 22 de agosto de 1823, conheceu a vida de acampamento. Foi criado sob a recordação da lenda napoleônica, muito embora tenha seu pai aderido ao exército realista por ocasião dos 100 dias. Promovido a capitão no tempo da Restauração, o futuro avô de Teresa teve sua reforma como militar em Alençon, no ano de 1830. Ordeiro, metódico, de gênio solitário e propenso à meditação, seu filho Luís aprendeu relojoaria, ofício que requer paciência e exatidão. Aos 22 anos, aspira a uma vida mais solitária ainda e apresenta-se como postulante no grande mosteiro de São Bernardo. Como não soubesse latim, foi recusado. Depois de ter permanecido em Paris, estabelece-se como relojoeiro em Alençon. Mora com os pais à Rua da Ponte Nova. Leva 8 anos uma vida quase monástica, atestada de trabalho, oração, leitura, pescaria, passatempo de sua predileção, e convivência de amigos no círculo católico. Centro principal do Orne, Alençon conta então com 13.600 habitantes. Lugarejo pacato, enche as medidas deste homem tranquilo e deve sua fama à habilidade de suas rendeiras, que expedem a famosa renda de Alençon para toda a França, mormente para Paris, onde um luxo exagerado encobre a labilidade do império. Zélia Guerin, nascida aos 23 de dezembro de 1831, em família de origem rural, foi também acalentada por reminiscências de guerra, pois que seu pai tomou parte em Wagram e terminou a carreira entre os gendarmes. Em 1844, retirou-se igualmente para Alençon, a rua São Brás, número 36, defronte à prefeitura. Criada por um pai autoritário e por uma mãe que lhe não demonstrava afeição, Zélia escreverá um dia ao irmão: minha infância, minha juventude foram merencórias.
qual um sudário, pois enquanto minha mãe te fazia mimos para comigo, como bem o sabes, era rigorosa demais. Tive por isso muita mágoa no coração. Correspondência de família, 7/11/1865. Transferirá sua afeição a esse irmão Isidoro, estudante de farmácia, e a mana Luísa, sua confidente, que mais tarde entrará na visitação de Mans e tomará o nome de Irmã Maria Dositeia. Com eles, manterá até a morte uma correspondência, em que dá a conhecer seu temperamento inquieto, por vezes melancólico, mas também seu natural vivo, ardente no trabalho, sua fé a toda prova, seu bom senso até seu bom humor. Assim como Luiz Martin pensa na vida religiosa, como ele, sofre uma recusa categórica quando pede admissão entre as freiras do Hospital de Alençon. Dedica-se então a fazer renda de Alençon e, com a ajuda da mana, abre uma loja por conta própria. Habilidosa para o trabalho, sair-se-á bem no pleno sentido da palavra. Os dois excluídos da vida religiosa, o relojoeiro de 35 anos e a rendeira de 27, vieram a encontrar-se casualmente e, após curto noivado, casaram-se na igreja de Nossa Senhora aos 13 de julho de 1858. Domiciliados à Rua da Ponte Nova, por sugestão de Luís, mas de comum acordo, viveram os primeiros 10 meses como irmão e irmã. A intervenção de um confessor fê-los mudar de ideia a ponto de, nesse lar, nascerem 9 filhos, de 1860 a 1873. Eu, por mim, tenho verdadeira paixão por filhos. Nasci para tê-los, mas dentro em breve chegarei ao tempo em que isso acabe. Dia 23 deste mês farei 41 anos. É a idade em que a gente se torna avó. Escreverá antes do nascimento de sua última filha, Teresa, 18/12/1872. Vingaram apenas 5 filhas. Naquela época, não estava debelada a mortalidade infantil. De saúde precária, a senhora Martin, minada de câncer no seio, que só em 1876 se revelou incurável, resigna-se, não sem hesitações, a confiar sua 5ª filha e os filhos seguintes aos cuidados de amas de leite, mais ou menos conscienciosas. Durante 15 anos, houve alternância de nascimentos e óbitos. Teve de presenciar a morte de 2 meninos e 2 meninas, entre as quais a cativante Helena, de 5 anos de idade. Depois que perdi essa filha, sinto ardente desejo de tornar a vê-la, escreve a mamãe. Não obstante, os que continuam vivos precisam de mim, e por causa deles peço ao bom Deus me deixe na terra alguns anos ainda. Senti muita saudade dos meus 2 filhinhos, mas a perda dessa filha causou-me maior pesar ainda. Começava a ter minhas alegrias com ela. Era tão mimosa, tão meiga, tão viçosa para a sua idade. Não passa 1 minuto do dia sem que me venha a lembrança dela. 27/3/1870. A guerra de 1870 e suas consequências, a obrigação de aboletar 9 soldados alemães,
não interrompem o crescimento da família e sua ascensão social à pequena burguesia, possibilitada pela labuta incessante da mãe, que levanta cedo e deita tarde, ajudada então pelo marido, que vendera a relojoaria e a joalheria. Os Martin mudam de moradia e estabelecem-se à rua São Brás, na mesma casa que ainda agora pode ser visitada. Dá-se a primazia à vida em família. Só se sentem felizes quando todos estão reunidos. Maria, a mais velha, predileta do pai, e Paulina, viva e travessa, confidente da mãe, confinam-se regularmente na visitação de mães. No entanto, as duas pensionistas vivem ali felizes, sob o olhar vigilante da tia Dositeia, que comunica à mãe seus progressos escolares, seu procedimento e dá opinião a respeito de seus temperamentos bem diferentes. Cada vez, porém, que chegam as férias, há explosões de alegria, e cada vez que recomeçam as aulas, torrentes de lágrimas. Somente a coitada da Leônia, menos prendada, enfermiça, constitui uma preocupação constante para a mãe, enquanto Celina, a afoita, não demorará a tornar-se inseparável de Teresa, a última pequenina. Passeios até o pavilhão ou até as várzeas normandas, idas ao Semalé, encontros com a família do tio Guerin, boticário estabelecido em Lisieux, viagens por estrada de ferro para visitar a tia religiosa em Mans, calarão no ânimo das crianças Martin, que por toda a vida se lembrarão dessas singelas alegrias. Os 7 óbitos que enlutam a família no período de 1859 a 1870, 3 avós além dos filhos, não arrefecem o ardor afetivo que congraça seus componentes. Muito pelo contrário. O que a personalidade do pai poderia ter de austero e rígido é contrabalanceado por uma indulgente bondade para com o ruidoso Gineceu, que lhe transtorna o gosto pelo silêncio e tranquilidade. Por outro lado, não desdenha animar os serões de família recitando autores em voga, românticos, cantando com boa voz cantigas de antanho, fabricando minúsculos brinquedos para o encanto das filhas. Preocupadas, por vezes, com o futuro, sentindo a diminuição de forças, a mãe governa a casa com uma coragem verdadeiramente incrível e prodigiosa. Que mulher forte! A adversidade não a dobra, nem a prosperidade a torna arrogante, escreve a irmã em 25/10/1868. Seu realismo, a vivacidade de sua franqueza, a delicadeza de sua afeição fazem dela a alma da casa. Na família Martin domina uma fé sólida, que vê Deus em todos os acontecimentos e que lhe rende culto incessante. Oração em família, missas matinais, comunhão frequente, raridades numa época em que o jansenismo continuava com suas devastações, vésperas dominicais, retiros espirituais. Toda a vida segue o ritmo do ciclo litúrgico das peregrinações, do escrupuloso acatamento aos jejuns e abstinências. Não há, entretanto, nenhuma exaltação ou demasia fanática nessa família, que desconhece o formalismo. Sabe por mãos a obra, pois recolhe e alimenta crianças abandonadas e pessoas desabrigadas, pessoas na extrema velhice,
de suas curtas noites, tomava Zélia Martin o tempo necessário para ser enfermeira de uma empregada da casa. O senhor Martin expõe-se a situações arriscadas quando se trata de alguma diligência a favor de desafortunados, de uma ajuda a algum epilético ou moribundo. As crianças aprendem a acatar dignidade do pobre. A mãe gosta de ver as filhas bem trajadas. E na ocasião que a irmã Maria Dositeia se preocupa por saber que Maria, com 16 anos, se diverte em companhia de mocinhas da mesma idade, Zélia reage. Será preciso embiorcar-se numa clausura? No mundo, não podemos viver como bichos do mato. Em tudo quanto a santa criatura nos fala, temos que fazer uma ou outra restrição. 12 de novembro de 1876. Grávida de 4 meses, anuncia aos Guerin um acontecimento que provavelmente se dará no fim do ano de 1872 e que, por então, somente a ela tocava. Espero que a criança venha a bom termo. Esta é a primeira alusão à existência daquela a quem já davam o nome de Terezinha, em recordação de outra Teresa, falecida poucos meses antes. Eis a fausta notícia. Nasceu minha filhinha ontem, quinta-feira, às 11h30 da noite. É bastante robusta e muito saudável. Dizem-me que pesa 8 libras. Reduzamos isso a 6, o que não deixa de ser bastante. Tem uma aparência muito graciosa. Sofri só meia hora. O que antes senti não é de se levar em conta. Amanhã, sábado, será batizada e para que a festa seja completa, não faltará senão a presença de todos vocês. Madrinha será Maria, com um menino quase na idade dela, como padrinho. 3/1/1873. Tudo se fará como a senhora Martin o tinha comunicado. Um único imprevisto. O bilhete entregue à rua São Brás por uma criança, no qual o pai tinha escrito o seguinte poemeto: sorri e põe-te a crescer. A felicidade tudo te convida. Carinhosas atenções, carinhosa afeição. Sim, sorri ao encontro da aurora, botão que acabas de abrir. Um dia rosa serás. Todavia, logo depois de nascer, Maria Francisca Teresa Martin entra em contato com o sofrimento. Aos 15 dias de idade, escapou de morrer de enterite aguda. Com 3 meses, um alarme mais pesado ainda. Está muito mal e de modo algum tenho esperança de salvá-la. Desde ontem, a coitadinha sofre horrivelmente. Corta o coração vê-la assim. 1 de março de 1873. A crise foi superada, mas obrigou a mãe, por indicação do médico, a separar-se de Teresa para a confiar a uma ama de leite, sua amiga. Amamentada 1 ano pela robusta e expedita Rosa Taillier, a pequena levará uma vida de camponia. Em Semalê, o rechonchudo bebê, amorenado pelo sol, adquire o gosto de viver ao ar livre, entre flores e animais. Sua ama de leite transporta em carrinho de mão por sobre as medas de feno. Ela quase nunca grita. Diz a Rosinha não ser possível deitar os olhos em criança mais encantadora.
20/7/1873. Loura, de olhos azuis, bonitinha, sorridente, precocemente atilada, viva, muito sensível, capaz de violentos rompantes, voluntariosa e perspicaz. Teresa logo veio a ser a predileta, devorada de beijos por toda a família. Tanto mais animada quanto mais sentida era a sua ausência. Em toda a minha vida, aprove ao bom Deus cercar-me de amor. Minhas primeiras reminiscências recendem de sorrisos e das mais doces carícias. O pequeno mundo de Alençon não era idílico, mas bastante expansivo, de sorte que irmã Teresa, aos 23 anos de idade, quando redigia por obediência as recordações de infância que vamos ler, pôde asseverar: "Ah, quão rapidamente se foram os anos radiosos de minha primeira infância, mas que doce impressão não me deixaram na alma. Tudo me sorria na terra. Deparava com flores a cada um dos meus passos, e minha boa índole também contribuía para que minha vida se tornasse amena." Mensagem A 11V12. A morte da mãe viria de modo brutal quebrar essa felicidade e ocasionar a partida para Lisieux. Será, porém, a própria Teresa que nulo contará.